vamos falar sobre romance de época. Hoje eu vim trazer para vocês uma indicação de 2 livros de romances de época. São da mesma autora, são continuações na verdade, e os livros que eu estou falando são esses aqui. É dessa autora aqui que se chama Lisa. E assim, esse daqui é o livro 1, que se chama Até que Conheci Você. Grupo de Apostas Kraven. Esse daqui é o livro 1. E também temos o livro 2. As capas são até parecidas, desse mesmo padrãozinho aqui. E esse daqui se chama Sonhando com Você. E assim, eu nunca tinha lido nada dessa autora. Peguei uma recomendação e aí comprei esse livro, fiz a leitura desse daqui, que é o Até que Conheci Você. E assim, gente, eu amei demais esse livro. É um romance de época, nele nós vamos conhecer os 2 personagens principais, que aí vão ser um possível casal, que é a Lily e o Alex. E assim, a Lily é uma mulher totalmente fora dos padrões da época dela, e ela é capaz de quebrar todas as regras para conseguir o que ela quer. E a gente vai ver aqui nesse livro que ela faz muitas loucuras, cada uma das suas aventuras, das suas peripécias que a gente vê aqui nesse livro. A gente ri, a gente se diverte, a gente se emociona junto com ela. A gente também vê que ela tem um passado misterioso e que ela sofreu, que aconteceu várias coisas com ela. E a autora vai nos contando isso ao decorrer da história, bem aos poucos. Então fica esse ar de mistério aí durante o livro todo. A parte do romance desse livro, assim, gente, que sabor! É um livro muito envolvente e a química desses 2 personagens, olha, é poucos livros que a gente encontra personagens que têm uma química tão grande como esses 2 aqui. Então foi uma leitura que eu amei demais, gostei muito da escrita da autora, é uma escrita muito eletrizante, muito envolvente e assim, eu devorei esse livro porque eu não conseguia parar de ler. Tem até algumas marcações aqui. E aqui na orelha tem uma foto para vocês conhecerem a autora. Então foi um livro que eu gostei muito. Eu li ele lá pelo começo do ano passado, em 2024. E aí quando eu finalizei, eu descobri que tinha uma continuação. Porque aqui atrás tem, ó, conheça o próximo livro da série. Então, primeiramente, eu até pensei que poderia ser uma duologia, porque tem só 2 livros lançados, mas aparentemente vai ser uma série. Acredito que a autora esteja trabalhando nos próximos volumes. E aí o segundo livro, como fala aqui atrás, é o Sonhando com Você. E aí eu não pude deixar de comprar para ler. Eu confesso pra vocês que eu pensei que seria uma continuação direta, mas não, aqui é uma história totalmente nova. Porém, a gente vai ver aqui um personagem secundário que aparece lá no primeiro livro. E é um personagem bem importante para a trama. E aqui nesse segundo livro ele ganhou um livro somente para ele, onde ele é o protagonista da história. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler e descobri esse fato, eu fiquei um pouco assim, enfim, receosa, pensando que eu não iria gostar do livro tanto, porque lá no primeiro livro eu não gostei tanto assim desse personagem. Ele é um personagem assim um pouco incompreendido, é um personagem misterioso e muito fechado. E esse segundo livro eu li aí mais recente, porque eu li no finalzinho de 2024, então aí as coisas estão um pouco mais frescas na memória. Nesse livro nós vamos mergulhar um pouco mais na vida do Sr. Kraven, que é o dono do clube de apostas que dá até título à série. E aqui nesse livro nós vamos conhecer um pouco dele e também de uma nova personagem que se chama Sarah. E assim, eu gostei muito dessa personagem. Ela é muito meiga, fofa, tímida, mas ao mesmo tempo muito forte e determinada. A Sarah é uma escritora. Isso foi um fato que eu achei muito legal e super divertido ler aqui no livro, porque ela é uma escritora de romances de época, né? Nem sei se eu posso falar que é romance de época, porque no caso ela escreve na época atual dela. A gente vê que apesar dela ser uma mulher tímida, inexperiente, ela trilha o seu próprio caminho e a gente vai ver toda essa trajetória aqui no livro. E o Kraven, ele é um personagem assim muito determinado, ele é um empresário, ele tem o seu próprio negócio e ele ralou muito para chegar onde ele chegou hoje, que é em um momento de muito prestígio e muito dinheiro na sua carreira. Mas ao mesmo tempo ele é um homem assim muito fechado, muito grosso. Isso se dá por conta do seu passado, que é um pouco também misterioso, a gente vai descobrindo, a gente já sabe um pouco
lá do primeiro livro, mas aqui nesse livro a autora vai aprofundar e a gente vai conhecer a história completa dele. E apesar desse livro aqui ser uma nova história com um novo casal, a gente vê bastante do primeiro casal lá do primeiro livro aqui, o que eu gostei muito porque eu estava aí com essa esperança de ver eles aqui nesse livro. E sim, eles fazem papéis bem importantes aqui nessa história também. E assim, eu gostei muito desse livro, mas eu confesso pra vocês que eu gostei mais do primeiro livro. O primeiro livro eu dei 4 estrelas e pra esse daqui eu dei 3 estrelas e meia. Então eu gostei de ambos os livros, mas o primeiro é o top 1 e esse daqui vem aí em segundo lugar, comparando as notas. O primeiro livro eu gostei muito, não tenho muito o que falar mal dele, mas esse daqui teve uma coisinha ou outra na trama que me incomodou um pouco. Eu não vou dar spoilers pra vocês, mas um deles é, por exemplo, a autora, ela trouxe e ela nos mostrou toda a personalidade da Sarah sendo uma pessoa tímida, inexperiente, e aí em determinado momento ela faz uma coisa aqui no livro. Ela pede pra ele fazer uma coisa aqui no livro que eu fiquei assim, gente, como assim? Você não era tímida não, hein? Então eu fiquei um pouco, tipo, pensando que foi um pouco fora da realidade e da personalidade dela aquela reação, mas tudo bem, passei um pano e segui adiante. E outra coisa que me incomodou no livro foi, logo no começo, a Sarah faz uma coisa que é bem chocante, assim, é uma reação que ela teve, assim, de autodefesa, digamos, e de tentar ajudar o outro, mas que trouxe aí uma consequência bem grande. E aí eu imaginei, por ela ser uma pessoa bem introspectiva, que ela iria ficar remoendo esse assunto e pensando sobre, e se sentindo culpada, arrependida, mas não, aquele episódio acontece lá no começo do livro e ela nem lembra mais, nem cita, nem pensa sobre o assunto durante todo o resto da história. Isso me deixou um pouco intrigada também. Acredito eu que pela dimensão do acontecimento ela deveria ter ficado no mínimo traumatizada, mas a gente vê que isso não aconteceu muito. Então esses dois pontos me incomodaram um pouco na história. Mas de resto eu gostei muito, a parte do romance eu gostei bastante, todo o envolvimento deles e tudo mais, que acontece bem aos poucos. E eu gostei do final, mas eu achei que foi um pouquinho acelerado, né, um pouquinho rápido demais. Eu acho que como a autora ela foi desenvolvendo esse romance bem aos poucos durante o livro, acho que ela poderia ter alongado um pouco esse final e ter feito aí um desenvolvimento um pouquinho maior, mas apesar disso eu gostei sim do final, gostei muito do livro, dei aí uma nota de 3 estrelas e meia, o que não é uma nota ruim. Eu considerei o livro bom, só não achei melhor que o primeiro. Mas com certeza, quando a autora lançar a continuação, o livro 3, eu vou querer sim ler. Não faço ideia de qual personagem ela vai abordar no terceiro livro. Acredito que cada livro da série vai contar a história de alguém, mas eu tenho uma suspeita, vamos ver se eu vou acertar. Então foram livros que eu gostei muito e super recomendo pra vocês. Para quem se interessar ou quiser ler a sinopse um pouco mais a fundo, eu vou deixar o link de ambos os livros aqui embaixo do box de informações. Vão lá dar uma conferida. Se você já leu esses livros ou se já leu outros livros da autora, eu descobri recentemente que a autora tem vários livros lançados, tem outras séries inclusive. Me conta aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder mais conteúdos literários como esse. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.